A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes da vida. Quando falamos em fonte, nós falamos daquelas origens naturais da água, que brotam das minas. A fonte, uma mina, onde jorra a água. Com certeza, muitos de nós conhecemos minas, mas também muitos mais jovens talvez nunca viram a água brotando de uma mina, de uma fonte. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu tomei muito água da mina. Água geladinha, água gostosa. Andávamos, amigos, companheiros, colegas, andávamos em algumas regiões perto da escola onde estudava e outros lugares, e ali encontrávamos aquelas minas, aquelas fontes, e aquilo para nós era algo maravilhoso. Que água boa, que água gostosa, a água da mina. Provérbios 4, 23 compara o nosso coração como uma fonte, uma mina que jorra. E o que está jorrando do nosso coração? Essa é a pergunta que devemos fazer para nós mesmos. O próprio Jesus disse que aquilo que entra no homem, entra pela boca do homem, não o contamina, mas o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Todos nós temos os nossos olhos, temos os nossos ouvidos, e através dos olhos e dos ouvidos, nós também captamos e recebemos muitas coisas, através da leitura, através do ouvir, através do ver muitas coisas. Isso tudo nós vamos acumulando e nós vamos recebendo, e isso vai interferir nas coisas que vão sair do nosso coração. Por isso que nós devemos nos alimentar de coisas boas. Nós devemos reter aquilo que é bom. Lembrando o conselho do apóstolo Paulo, que nós devemos ouvir tudo e reter o que é bom. Então, nós temos um arsenal de coisas que podem nos nutrir espiritualmente. De maneira que quando nós também falarmos ou nós agirmos, essas ações, essas palavras reproduzam aquilo de bom que nós temos no nosso coração e que nós armazenamos no nosso coração. As águas que saem das minas vêm dos canais subterrâneos, né? Existem muitas águas subterrâneas e elas saem então das minas e sacia a sede da pessoa sedenta. Então, que o nosso coração também seja uma fonte que jorra, de maneira que as pessoas sejam abençoadas, sejam saciadas. E nós fazemos isso quando nós produzimos coisas boas dentro de nós mesmos. Também quando nós pensamos em fonte, nos faz refletir um pouco na importância que tinham as fontes nas cidades antigas. Por exemplo, a própria cidade de Jerusalém, o rei Ezequias, ele escavou um túnel para buscar água da fonte que ficava do lado de fora dos muros da cidade, para trazer para dentro dos muros da cidade, o famoso tanque de Siloé que nós encontramos no Novo Testamento. Na verdade, o que Ezequias fez não foi uma novidade. Os próprios jebuseus, que já habitavam em Jerusalém bem antes de Ezequias, já no tempo da conquista de Josué, antes do tempo da conquista de Josué, os jebuseus que moravam em Jerusalém já tinham também túneis escavados subterrâneos e eles captavam também águas das fontes para trazer e armazenar para dentro da cidade de Jerusalém. Isso era muito comum, não apenas em Jerusalém, mas em outras tantas cidades, por causa da necessidade
E é claro, sem a água não poderia haver subsistência em cidade alguma, porque a água era e é essencial para a vida humana. Então veja que uma cidade armazenada, uma cidade mantida, uma cidade que tinha a condição de receber essa água, era uma cidade onde as pessoas podiam sobreviver e podiam desenvolver a sua vida normalmente. Então essas fontes, elas eram preservadas, elas eram protegidas, muitas vezes escondidas de exércitos invasores, porque o exército invasor, se encontrasse uma fonte de água do lado de fora dos muros de uma cidade, bastaria ele simplesmente prejudicar aquela fonte, reter a corrente das águas e a cidade então ficava desabastecida. Então era uma derrota para a cidade. Então eles deveriam proteger as fontes, às vezes construíam coisas que as escondiam, de maneira que os exércitos inimigos não tinham acesso, ou não sabiam exatamente onde as fontes se encontravam, e aí então eles tinham uma dificuldade muito maior de atacar aquelas cidades. Então, comparando isso com o nosso coração, como uma fonte, nós devemos também guardar o nosso coração, preservar o nosso coração dos inimigos que querem assaltar. Porque o inimigo, ele quer assaltar a fonte, a origem de tudo na nossa vida, de maneira que ele venha prejudicar tudo o demais. Então o nosso coração tem que ser preservado, o nosso coração tem que ser guardado, tem que ser protegido. E nós protegemos o nosso coração com a graça de Deus, com a salvação em Cristo Jesus, com a presença do Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus, com a oração, e assim guardamos a nossa fonte, porque é dela que nós vamos tirar coisas para ajudar as pessoas. Nós só podemos ajudar as pessoas quando nós temos condições dentro de nós mesmos de assim fazermos. Então, guarde o teu coração. Sobre todas as coisas, proteja essa fonte. E que essa fonte seja, como diz o livro de Provérbios, um manancial bendito, um manancial abençoado. E que todos que estão ao seu redor possam desfrutar dessa fonte que é o seu coração, que a sua presença seja a presença de alguém que transmita coisas boas, porque tem coisas boas aí no teu coração, porque Deus as colocou, porque você soube colocar coisas boas, então você tem condição de transmitir isso para as pessoas. Que Deus continue te abençoando.